Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Nós vamos convidar agora a nossa companheira, a Agnes, para ler a mensagem e em seguida fazer a prece. Boa noite, irmãos. Dando sequência à mensagem recebida na casa. Amados de minha alma, que a paz de Cristo Jesus vibre em vossos corações. São muitas as interrogações, os questionamentos do que se está vivenciando no planeta Terra. Um desvario coletivo, uma separação de oposições fanáticas, mentes e mentes perturbadas, muitos corações sensíveis, perdidos, buscando encontrar algo que se possa apegar na fé, na esperança. Ah, meus amados, a esperança esteve na terra. Uma chama imortal no símbolo da cruz que passou pelas maiores atrocidades, simplesmente para deixar a mensagem da imortalidade do Espírito, do acesso ao Pai que só se chega pela bondade, pela vivência santa do amai-vos. Não temam, só devemos temer o mal que há em nós. Não se alimentem pelo medo, mas pela certeza de que nada, nem ninguém é desamparado pelo amor paterno. Busquem servir a todos, servindo em primeiro lugar aqueles que estão mais próximos, irradiando os pensamentos e orações, atingindo todos os irmãos. Mas, sobretudo, busquem no ser imortal a certeza da centelha sagrada divina, que toda criatura é. Lapidem, meus amados, lapidem o espírito com alegria, com coragem, com desprendimento. Façam de vossas fés não um símbolo religioso, mas o símbolo do amor. Avante todos aqueles que, em nome do Cristo Jesus, desejam servir na batalha do bem contra o mal. Não o mal externo, não o mal como inimigo, mas o mal que ainda teima habitar em nós. Avante, meus amados, busquemos nos amar e amaremos. Então, mentalizando a figura doce de Jesus, vamos sentir o seu amor se esparramando sobre nós, sentir a sua doçura penetrando os corações, tirando dele o medo, o receio e entregando a paz que ele veio trazer. Vamos aproveitar essa paz para ouvir a palestra desta noite e levar daqui os melhores sentimentos. Que Jesus esteja com cada um de nós. Meus irmãos, nós vamos agora passar no nosso momento de aprendizado, que é a nossa palestra, cujo tema de hoje é imunização espiritual. Como será essa imunização? Será que é uma vacina? A Fabiana vai falar para a gente que maneira que nós vamos nos imunizar. Vai sair imunizado.
noite. A paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. Nós vamos dar início a esse tema com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 16. É uma passagem em que Jesus, reunido ali aos seus apóstolos em Cesareia de Filipe, uma natureza muito linda, uma paisagem bonita, ele então se reúne aos discípulos e vai questionar quem os homens falam que ele é. Quem sou eu? O que dizem de mim? E os discípulos então, os apóstolos, vão dizer que uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros que é Jeremias, outros profetas. E Jesus traz uma lição sobre reencarnação, que não é o tema da nossa noite, mas só lembrando que de todas as falas, Jesus vai dizer que Elias veio, mas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Jesus fala abertamente que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas quando os apóstolos vão dizendo ali quem é Jesus, para nós, quem é Jesus? Será que a gente se questiona quem é o Cristo? Porque a gente corre um risco muito grande de nos fanatizarmos, adorarmos um Jesus longe de nós, adorarmos um Pai que está no céu, muitas vezes que a gente nem sabe onde é esse céu. E ali é Simão Pedro quem vai responder. Pedro vai dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Salvador, Filho do Deus vivo. Olha que forte, Deus vivo. O Deus vivo é aquele que vive onde? Que habita em nós, que vive em nós. É aquele Deus que não é um desconhecido, que não é adorado nos templos religiosos, mas sim no íntimo do coração. Jesus sorri para Pedro e vai dizer: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelaste esta verdade, mas o Pai que está nos céus. Começas a edificar no coração esse reino de amor. E aqui tem uma passagem interessante que Jesus vai deixar claro que Pedro fundaria a pedra da igreja, do templo, no coração dos homens. Jesus não fala de um templo material, não fala de uma inauguração de uma religião. Aqui Jesus vai dizer a Pedro, quando ele fala bendito és, bem-aventurado és, por quê? Porque ele se elevou à frequência do amor, elevou o pensamento e conseguiu receber a mensagem divina. Muitas vezes a gente fala em mediunidade. Quem é médium? Precisa levantar a mão. Todos nós somos médiuns, mais ou menos médiuns. Quando Kardec nos fala que todos temos aqui, vamos dizer assim, uma nuance de mediunidade, o que ele está dizendo? Que todos nós somos influenciáveis pelo plano espiritual, pelo divino, mas não só pelo divino. E Jesus, então, querendo já esclarecer os seus apóstolos aquilo que viria a passar, ele vai então dizer que ele chegaria glorificado a Jerusalém, mas que aquela paisagem iria modificar, porque ele também seria perseguido, ele seria condenado à pena de morte. E ele vai dizer ali aos apóstolos que ele teria uma coroa de sarcasmo, de ridicularidade, seria arrastado como um ladrão. E ele vai contando tudo aquilo que ele passaria. E o próprio Simão Pedro então vai dizer: como assim? Vós que és todo poder, bondade, isso por acaso é justo? Você passar por isso? O que Pedro está fazendo agora? Reclamando, né? Mas logo você passar por isso, esse então, vamos dizer, é a consequência de sermos bons. E dando sequência ali, Jesus vai explicar
Ele, um espírito que já alcançara a perfeição, que viera numa missão divina, não tinha a necessidade do sofrimento. Ele não precisava do sofrimento para evoluir. Mas ele precisava dar testemunho do sofrimento. Porque só falar para o outro, você sofre, perdoa, você tem que dar testemunho. E esse dar testemunho, ele daria também o testemunho de vários e vários profetas, sobretudo do profeta Isaías no Antigo Testamento, em que ali falava do Messias sofredor. O Messias sofredor, ele é diferente por quê? Porque ele não vem ganhar a guerra material. Ele vem edificar um reino espiritual. E quanto mais Jesus explica, mais Pedro fica sobreexaltado e vai dizer, mas isso não é justo. Que Deus é esse? Vocês já pensaram que Deus é esse? Ou a gente sempre concorda com Deus? Que Deus é esse que deixa tantas crianças morrerem de fome, seja nas guerras, seja na África, seja aqui mesmo em Uberlândia, nos assentamentos? Que Deus é esse que permite tanta violência? Como se tudo isso viesse de quem? De Deus. E aí Jesus vai advertir a Pedro. Cala-te, Pedro, porque agora tu serves ao espírito do mal. Acaso quer me tentar também? O que Jesus está dizendo? Que Pedro agora estava intuído, ouvindo qual voz? A de Deus? Do espírito do mal. Muitas interpretações vão dizer o diabo, né? O diabo tenta Jesus. E Pedro fica triste, porque ele só queria dizer ali para Jesus da sua preocupação, do seu amor. E Jesus então vai explicar que ele ainda deveria aprender muito no sentido de vigilância, de vigiar o próprio espírito, vigiar, orar. Então aqui nessa passagem nós estamos compreendendo a influenciação espiritual. No momento ele é influenciado por forças, vamos dizer assim, bondosas, elevadas, bons pensamentos, pensamentos divinos. Não passa muito tempo e ele vai escutar agora a intuição no sentido desse espírito do mal, o desânimo que a gente passa para os outros. E Jesus fala da vigilância. Nós estamos falando aqui dos processos obsessivos, das influências espirituais, que muitas vezes quando a gente coloca o título obsessão, desobsessão, é um título meio tenebroso, sombrio, porque a gente fica até com medo do obsessor, né? Mas aí a gente descobre que o obsessor ele não pode fazer nada conosco que nós não permitamos. Quando Kardec fala que o obsessor é um espírito mau, que obsedia espíritos maus. Como que vai obsediar o espírito bom? Ele não é influenciável nesse sentido. Aí começa para nós uma compreensão que a gente não quer ser mais obsidiado, né? Quer saber mais de obsessão. Então, quando a gente fala em imunização espiritual, a gente está falando no sentido de como nós não nos deixamos influenciar negativamente. Vocês concordam? Quando a gente fala em imunização aqui para nós, na Terra, na matéria, como que é a imunização? O que é a imunização? É quando nós nos tornamos o quê? Imunes às doenças. Nós estamos protegidos contra as doenças. E como que a gente pode se imunizar contra as doenças? Tem dois tipos. Um é a vacina, que é a profilaxia. Então, se tem a doença, tem a vacina, a gente toma a vacina, brigas à parte. Mas não pela ciência, você toma a vacina e você se imuniza contra essas doenças. Mas tem um outro jeito também. Qual jeito? Isolar? Isolar não serve. Isolar nem aqui não serve. Nada de isolamento. Adoecendo, pegando a doença. Se a gente não morrer, a gente fica imune. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele cria ali, né, os mecanismos de defesa. Então,
pode, pela profilaxia, nos vacinar ou pegar a doença e também ficarmos imunes. Trazendo isso para a imunização espiritual, é o que a gente sempre fala, sempre ouve na casa espírita. A gente aprende o quê? Pelo amor ou pela dor? O que é pelo amor? Seria, né? O que seria essa vacina? Aqui é quando a gente busca, é quando a gente compreende, é quando a gente escuta, quando a gente vê as dores alheias e a gente aprende com o sofrimento do outro. Esse é o caminho que a gente busca? Dificilmente a gente busca. A gente busca a dor não porque a gente quer sofrer. É isso também que a gente tem que entender. Fala que espírita gosta de sofrer, não. Quando a gente fala que busca a dor, por quê? Porque a gente erra. A gente escolhe o mal, a gente escolhe pelo orgulho, a gente escolhe pela vaidade, a gente escolhe pelo egoísmo, pela prepotência e tantas outras escolhas que nós temos liberdade. Então, quando nós escolhemos contrariamente à lei de Deus, à lei de amor, o que acontece? Nós temos as consequências, a dor, o sofrimento. E aqui, como é que nós vamos nos imunizar? Diante da consequência, nós arrependemos. A palestra da semana passada foi fantástica. Diferença de culpa, o que é arrependimento? Você arrepende, é o dinamismo de você mudar. Dentro da lei de Deus, quando você arrepende, o que a gente vai fazer? Espiar. Não precisa ter medo de espiar, por quê? Somos nós que queremos espiar. Só o espírito arrependido pede para passar por expiação. Se a gente não arrependeu, a gente está passando pelas provações. Ainda não é expiação. E depois a reparação. O amor que cobre a multidão de pecados. Aqui a gente está imune. Aqui a gente aprendeu, por exemplo, que quando eu julgo o meu irmão, quando eu ofendo o meu irmão, independente dele, a consequência é para mim. Porque nós temos essas escolhas. E é importante entendermos que esse livre-arbítrio, nós falamos isso ontem, não é uma escolha. Deus não perguntou para a gente se a gente queria ou não o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolhas. Então, errar, adoecer, faz parte do processo evolutivo. E a lei é de quê? De aprendizado. Então, quando a gente está falando aqui de influenciações, vamos trazer um exemplo que a gente pode falar de a obsessão de encarnado para encarnado, porque são 4 tipos de obsessão. Ali no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela traz um tratado completo, muito interessante. Quando a gente fala de encarnado para encarnado, é quando eu obsedio alguém, eu vou influenciar a pessoa de que forma? Negativa. Ou quando eu sou influenciado. A gente tem a obsessão de encarnado para desencarnado, então a pessoa que desencarnou e a gente fica atormentando ela lá, cobrando, chorando, falando que não damos conta de viver aqui. Imagina a pessoa lá, como é que ela vai dar o seguimento no processo evolutivo? Então, muitas vezes a gente atrapalha. Nós temos a obsessão de desencarnado para desencarnado, que a gente não encontra só aqui, encontra lá também. E a obsessão clássica, que é a de desencarnado para encarnado. Essa é a obsessão clássica. Então, nesse exemplo, um exemplo triste, nós já trouxemos aqui, de uma moça chamada Fabiana de Jesus. Na cidade dela, uma cidade pequena, começa a maledicência. A maledicência é a arma de obsessor. Então, nós podemos estar o quê? Obsidiando com a nossa maledicência, ou sendo instrumentos dos obsessores. Porque a maledicência, o que ela vai fazer? Uma influência negativa, muito disfarçada, que é o que os espíritos fazem muitas vezes conosco. Alimentam quais pensamentos? Os nossos, não é o pensamento do outro. Então, ali foi dito que ela tinha uma seita que matava crianças, magia negra, né? Então, que tinha muito óbito de crianças. E essa conversa, esses dizeres, vão tomando uma proporção muito grande. Não é de hoje para amanhã. De repente, ali no bairro onde ela mora, todos
olham para ela como? Com ódio. Uma pessoa que mata criança. E aquilo vai tomando uma proporção até o dia que ela chega na casa dela. O que acontece? Foi notícia em todos os meios, vamos dizer assim, ela foi linchada. Ela morreu na mão de pessoas que a conheciam desde pequena, de pessoas que eram vizinhas. O que aconteceu com esses homens de bem? Eles foram influenciados. Depois descobriu que ela não tinha culpa. Então aquela pessoa que mesmo não tendo encostado nela, mas que participou dessa turba violenta, ela está sendo influenciada. Então vamos trazer agora para nós. Quando a gente tem um pensamento de ódio, quando a gente tem um pensamento de preconceito, nós vamos ter uma frequência, uma vibração que a gente fala, uma vibração baixa. Os sentimentos elevados têm vibrações altas. Quem gosta de estudar, as frequências, as vibrações, a frequência da Terra que está aumentando, por quê? Não parece, mas a Terra está atingindo níveis maiores de frequência. Tanto é que a guerra, o ódio, o desamor, agora, ele encontra muito o quê? Resistência, muita oração. Não tem lado para a guerra, porque quem tem lado na guerra deve rever muita consciência, porque todos somos irmãos. São irmãos que morrem principalmente pelo egoísmo humano, pelo interesse financeiro. Essa é a causa básica. A guerra que está lá, ela já começou dentro de nós, na nossa convivência, na nossa sociedade. Então, quando eu transmito um pensamento de ódio, de raiva, de inveja, seja do que for, eu vou ter o quê? Espíritos que vão alimentar isso em mim. A gente chama eles de obsessores, espíritos trevosos, demoníacos, Mas eles estão só o quê? Em sintonia com o nosso pensamento. Mas graças a Deus a gente também tem o quê? Pensamentos bons. E aí nesse momento, se a gente eleva a frequência, a gente entra em sintonia com os bons espíritos, são os arrobos de caridade. Aquele momento em que você nem conhece a pessoa e você quer auxiliar a pessoa. Então a gente está, vamos dizer assim, nesse mar de ondas, de vibrações. Mas a escolha é nossa. É o que Allan Kardec vai perguntar na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos são capazes de nos influenciar? E a resposta, ela é profunda, sim. De ordinário, de simples, são eles que nos dirigem. Por isso que a gente fica com medo. Nossa, agora esses espíritos vão nos dirigir. Sim, por quê? Porque a gente tem sintonia. Quando a gente fala de obsessão pelo vício, o obsessor, aquele irmão nosso, que não conseguiu se livrar do vício, que no plano espiritual ainda sente falta, então ele vai obsidiar um encarnado que também tem o mesmo vício. E aqui é importante a gente entender, porque a gente vê umas figurinhas do obsessor, por exemplo, pegar quem bebe. Então a pessoa está bebendo, vem um espírito ali com um canudinho e começa a beber na pessoa. Vocês já viram esse desenho? Isso não é assim não, gente. Porque, se fosse assim, onde que os espíritos estariam? Que a gente brinca muito, lá nos Alambiques, Imagina a fábrica de 51, estava assim, dos espíritos lá, para pegar esse fluido. Não é assim. É mente com mente. Então o espírito, ele vem até nós para ter a sensação que nós estamos tendo. E assim a gente convida os espíritos para várias coisas, não só para beber. Muitas vezes para conversar. Muitas vezes para destilar um veneno, para acabar com a imagem de uma pessoa. Então, nesse processo obsessivo, nessa questão, quando eles vão dizer que de simples eles nos dirigem, é justamente aquilo que nós desejamos. É o nosso sentimento, às vezes, mais íntimo, que a gente até foge deles. A gente fica assim, nossa, mas o obsessor, a gente podia levar o obsessor para terapia, porque ele sabe de nós mais do que a gente mesmo. Porque a gente foge do quê? Das nossas deficiências, das nossas dificuldades, porque não é fácil olhar para os nossos traumas, vamos dizer assim.
E aí nessa questão é interessante que quando a gente passa para a questão de número 466, Kardec então vai questionar aquilo que Simão Pedro também questiona. Por que Deus permite que esses espíritos nos influenciem? A resposta é enorme, vale a pena ser lida. Mas ali os espíritos vão dizer o quê? Nos servem de provas. O mal nos serve de provas. Porque é nesse momento que a gente vai ter essa escolha. O que nós vamos realizar? E aí quando nós conseguimos conhecer a nós mesmos, quando a gente entende o ensinamento do Cristo, buscai e achareis, achar quem somos nós, a nossa essência, de onde viemos, para onde vamos, compreender o divino que habita em cada um de nós, fica mais fácil nós nos transformarmos. Tanto é que nessa questão Allan Kardec faz um comentário, quando eles falam, né, que se a gente de repente tiver a vontade de matar alguém. Alguém aqui já sentiu vontade de matar alguém? Né? A gente anda muito violento, né? Verdade seja dita, a gente anda bem violento. No trânsito, né? Se todo mundo andar armado, acho que a população vai diminuir bastante. Então, o que acontece? Estou pensando aqui que eu quero matar a pessoa. Então, vou ter o que eles chamam de nuvem, inúmeros espíritos com essa índole, é uma índole baixa, cruel, e vai me dando ideia como é que eu vou matar a pessoa. A gente teve um exemplo de uma amiga adolescente que envenenou o bolo e deu para outra, um motivo torpe, inveja da beleza da outra. Então ali, quando ela começa a pensar, vamos usar o exemplo dela, os espíritos vão dando o quê? Vão alimentando, vão dando ideia de como fazer. Só que ao mesmo tempo a gente tem, como diz a questão 491, um espírito protetor, o anjo da guarda, que zela por nós como um pai zela pelo filho. Então ele também vai o quê? Pedir auxílio aos bondosos espíritos, a espiritualidade benfeitora, que nos conduz às vezes a uma leitura, a frequência em alguma instituição, algum lugar que fale de amor, que fale de Deus. Vai nos trazer intuições de que aquilo não é o correto, nos levar a acessar a consciência onde a lei de Deus está gravada. E o que Kardec fala no comentário? Que a gente vai ter as duas influências, como se elas ficassem ali, né, se fosse uma balança, pesos iguais. Aquilo que eu escolher, a responsabilidade é de quem? Só minha. Não adianta eu falar para o delegado que estava cheio de obsessor. E nem no plano espiritual a gente chega lá, mas você viu, né, o tanto de gente. Não adianta. Da mesma forma que se a gente resistir à tentação e não cometer esse assassinato, a gente tem responsabilidade de ter tido vontade, vocês concordam? E se eu não fiz por falta de oportunidade, é como se eu tivesse feito. Mas se eu resistir ao mal, então isso também conta o quê? De uma forma positiva para o meu ser, para esse templo onde eu estou construindo essa lei, esse templo divino, construindo esse amor em que a gente vai ser capaz de amar em plenitude. Então aqui a gente começa a perceber as influenciações não como desculpas, mas como um item a mais para a gente poder realizar algo que é importante. Quando a gente fala vigiar e orar, a gente está passando primeiro pelo conhece-te a ti mesmo. Vigiar e orar é observar as nossas tendências e lutar no sentido que de sairmos vencedores no sentido virtuoso. Então é uma luta interna, é o bem e o mal dentro de nós. O mal é passageiro, graças a Deus, o mal está de passagem. Por quê? Justamente por aquilo que a gente reclama, a dor, o sofrimento. Mas é quem traz para nós as consequências das nossas escolhas. Existe uma historinha também, o Renato que me mandou. A gente escutou ela de forma diferente, mas é interessante que conta que um senhor, já numa certa idade,
ele cai duro e seco no chão. Ele tem um problema, pane não, né? Ele tem um problema e ele cai no chão, passa mal, é resgatado e chega no hospital. Nesse hospital ali, no pronto-socorro, um jovem médico, ele estava de plantão já há várias horas, ele estava muito cansado, e o plantão dele terminado, vamos colocar, na sexta-feira, termina ali às 16 horas. E ele pensando em ir para casa, passar na padaria, comprar um pãozinho de queijo, fazer um café, né? Nossa, sextou para ele, mas com café e pão de queijo. Cansado, porque já tinha ali várias horas, dobrou o dia. E quando esse senhor chega, ele chega após as 16 horas. Não era o plantão dele. Mas cadê o plantonista? Não tinha chegado. Ele ficou extremamente irritado, nervoso. Se esse homem morrer, a responsabilidade não é minha. Olha o pensamento, né? Não é minha, porque não está na minha hora. Porque eu estou cansado, porque eu atendi todos os pacientes. Aí começa aquele pensamento. Mas olha que interessante, vem esses pensamentos, mas ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Está acudindo o Senhor, né? E ele vai, presta o socorro, ali os sinais vitais voltam, ele é estabilizado, tem que ir para a UTI, e nesse meio tempo o médico chega, o que deveria estar ali. E ele ficou com muita raiva do colega. Ele falou assim, eu não vou nem falar nada que é para não, né, desacatar. Mas o outro chega ali correndo e fala, nossa, eu tive um acidente ali e meu carro acabou, mas graças a Deus eu estou bem. Aí ele já, né, nessa hora, ele já começou a se sentir culpado. Por quê? Porque ele formou para salvar vidas. E ele era uma pessoa de um coração bom. E ele já meio ali arrependido, ele vai na capela do hospital, porque ele fazia muita oração. Ele, como médico, ele sempre fala que ele tem uma conexão com Deus muito forte. Aquela oração muito de emergência, nossa, meu pai me ajuda. Né? Aquela coisa bem, vamos dizer assim, bem íntima com Deus. E ali ele pede perdão pelos pensamentos negativos dele, ele pede perdão por todos aqueles, não só pensamentos, mas aquela raiva, aquele sentimento, e agradece Deus pela vida daquele senhor que deveria ter uma família, agradece pelo amigo que não teve nada no acidente, e ali assim que é a oração dele, ele vai conversando literalmente com Deus. E aqui é interessante porque muitas vezes a gente é instrumentos dos obsessores. Às vezes quando o obsessor não consegue atingir, por exemplo, a Maria Ofélia, está tentando, mas a Maria Ofélia, né, ela é zen, ela está sempre ali, o pensamento elevado. Eu nem sempre, então às vezes eu atormento ela. Então nessa hora eu sou o quê? Porque também, né, sempre dá um jeitinho. Então ali quando ele acaba, ele sai, levanta e fala para Deus, quer tomar um cafezinho comigo? E vai. Então quando ele passa na padaria, tem uma pessoa em situação de rua, ali na calçada, e aquele senhor fala, será que você pode me arrumar um café? Ele se abaixa, fala, ô meu irmão, um café só não, eu vou tomar um café, pão de queijo, eu vou pegar, não, só um café. Ele insiste muito, o senhor fala, então tá bom, o café e o pãozinho. Ele vai e compra, só que quando ele volta, o senhor não está mais ali. E ele pergunta para as pessoas, ninguém tinha visto ele, mas ele vê um bilhetinho caído no chão. E ele lê ali, você tem um bom coração, foi muito bom tomar café com você. Para ele era Deus, agradecendo o café. Será que a gente toma café com Deus? A gente pode. Porque quando Jesus nos traz o vigiar e orar, é vigiar os nossos pensamentos. E orar para quê? Porque nem sempre a gente consegue mudar a nossa sintonia. E a oração é essa luz, é esse pedido de ajuda. É a questão 469 de O Livro dos Espíritos. Ali é a verdadeira imunização espiritual. Ou se a gente preferir, desobsessão. Porque ele vai dizer a fé em Deus. Mas não é a fé religiosa. É a fé nesse Deus vivo, esse amor. Aquele que nos cria para também amarmos, sermos felizes. Que não está de olho em nós para nos castigar. Que não está ali esperando para nos trazer dor. Nada disso.
é quando nós temos a certeza do amor dele para conosco, é a fé viva que Jesus fala para Pedro, que essa seria a pedra angular da sua igreja. É a coragem de nos conhecermos, de nós entendermos ali, quando Kardec, na questão 919, pergunta o que nós podemos fazer desde agora para melhorarmos a nossa condição, a nossa evolução, para já angariarmos situações mais felizes amanhã. E a resposta é curta: conhece-te a ti mesmo. O que é esse conhece-te a ti mesmo? Está ali no templo de Delfos, atribuída a Sócrates. Ali é a filosofia no sentido de penso, logo existo, mas pensar em mim, quem sou eu? Entender essa evolução que nós estamos passando. Desde a nossa criação, processo de princípio inteligente, de humanidade, até alcançarmos a perfeição para vivermos a verdadeira vida. É um processo de aprendizado. Então aqui esse conhece-te a ti mesmo, quando nós nos reconhecemos espíritos imortais, numa jornada evolutiva, nesse momento, ora encarnados, ora desencarnados, reencarnados, mas no aprendizado dessa transformação, burilar o espírito, lapidar. Quando a gente fala lapidação do diamante, é uma pedra bruta, feia, escura, e você vai lapidando até que você consegue o brilho, que você consegue aquela pedra tão linda. É como se fôssemos nós. Então conhecer ali na 919A, quando Santo Agostinho, ele passa ali o que ele fazia, passava em revista o dia, e ali ele ia o quê? Ele ia meditando o que ele fez de bom, o que ele não fez de tão bom, o que ele fez de ruim. É o vigiar que Jesus está nos ensinando. Então como que nós podemos fazer? Durante todo o dia, quando a gente está em interação, conversando, recebendo também as conversas, qual que é o nosso sentimento, qual que é o nosso intuito? Isso muitas vezes vai fazer com que a gente não passe adiante uma fofoca, não passe adiante uma maledicência. Pelo contrário, quando chega em nós, Chico falava muito isso, principalmente dentro da casa espírita, quando veio as reclamações, mas ele trabalha. É você entender que o outro, ele tem a existência dele. E que quanto mais o negativo eu enxergo nele, porque esse negativo está onde? Em nós. Porque senão a gente não enxergava. E isso é forte. Porque quando a gente pede para pensar naquela pedra no sapato, a gente não quer ser igual a ele, igual a ela, né? A mão da pessoa chata daquela somos nós. E a gente não deve fugir, a gente tem que ter coragem aqui. É o que Jesus fala, a coragem de passar pela porta estreita e não pela porta larga. E aqui a gente não está falando nem de apego à matéria. A gente está falando das fugas. Não só nos vícios, quando a gente foge do reconhecimento das nossas emoções, do reconhecimento do que nós realmente queremos, às vezes até mesmo com ações que podem ser rotuladas como caridade. Porque se a minha caridade tem que ser vista, ela já deixou de ser caridade. Se eu perdoar o outro, eu tenho que contar para todo mundo que eu perdoei, então esse é o perdão dos lábios e não do coração. Então quando a gente pensa nessas influenciações, processos obsessivos, como que a gente faz essa desobsessão? É o vigiar a nós, vigiar os nossos pensamentos. Compreender que nós é que convidamos. Porque quando a gente, principalmente quinta-feira, a gente fala lá do perispírito, fluido cósmico universal, na verdade, o que a gente está falando? Que o espírito, o sentimento, a emoção que é exalada forma o quê? Um campo, vamos dizer assim, magnético, a nossa aura. A gente exala o que nós somos. E nesse exalar o que nós somos, para os espíritos é muito fácil nos ler como um livro aberto. A gente não esconde deles, mas a gente esconde de nós, e aqui é que está o erro. Porque se a gente não esconde mais de nós, se a gente aceita que a gente tem as nossas inferioridades, o que a gente vai fazer? Deixar as inferioridades.
É claro que a gente não vai deixar tudo de hoje para amanhã, nem nessa existência, mas é esse trabalho. E nesse trabalho a gente está como se a gente tivesse com a tomadinha, né? A gente vai colocar a nossa tomada lá nos benfeitores. Esse é o momento que a gente fala da oração. Jesus, na prece universal, o que ele tem ali no final? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se eu peço para que não me deixe cair em tentação, então eu reconheço a minha tentação. Só que a gente não pode falar de forma mecânica, e muitas vezes a gente fala que a oração não é mecânica. Vamos pensar em como Jesus nos ensina a orar. Entrar no aposento da mente, silenciar essa mente. Se a gente tem algo contra o nosso irmão, que a gente perdoe. Não é ir lá e falar para o outro que a gente perdoa ele. Às vezes ele nem está querendo ser perdoado, ele nem sabe o que a gente está sentindo. É perdoar no coração. É compreender o que o outro, muitas vezes, nem sabe que ele está nos ofendendo. Ontem também a gente falou muito sobre os traumas, a gente põe muita culpa em quem? Na mãe, né? Nos pais. Pai, mãe, né? Terapia só pai, mãe, principalmente a mãe. E quando a gente amadurece, o que acontece? A situação é a mesma, mas você agradece. Por quê? Porque são problemas vivenciados por nós. Nós somos uma individualidade. É o momento em que a gente não cria mais fugas, desculpas. É claro que muita gente passa por muita coisa difícil, por muita violência. Mas mesmo assim, quando nós encontramos o templo, que somos nós, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas dores, nós podemos transformar. Nós podemos ter a resiliência, a coragem dessa fé, essa oração que vai dizer para nós que Deus sabe que a gente dá conta. Deus confia em nós. É a fé de entender um Deus vivo que nos dá a oportunidade de repararmos tudo aquilo que nós ainda não conseguimos vivenciar, processar, aprender. Nós não devemos ter medo do obsessor. Terça-feira, dia de tratamento espiritual, é evangelho terapia, porque o que nos cura? A nossa transformação íntima. Não é falar para a pessoa, você fica aqui, toma tantos passes e você passa por isso, tudo exterior. Não existe milagre. Jesus dizia, vai e não tornes a pecar. Com os endemoniados, quantas passagens em que Jesus ali, claro, com aquela autoridade moral, acolhe aqueles irmãos. Mas acolhe por quê? Porque os ama. Deus nos ama a todos. Seja qual for o nosso vício, a nossa fuga, a nossa dificuldade, é reconhecer e transformar. E com isso nós auxiliamos também quem? Os obsessores. Não é raro nas reuniões mediúnicas vir ali um obsessor falando que queria vingança, mas a pessoa está tão mudada que ele mesmo começou a mudar. E ele quer ser acolhido. Isso não é raro. Acontece. Na semana passada, para a gente encerrar, teve uma comunicação, um desprendimento de um médium. Nesse desprendimento, um local de muita dor, 6 espíritos que na Terra foram conhecidos pelos assassinatos, pelos genocídios, espíritos bem, que a gente falaria assim de malévolos, né? Das sombras. Não reencarnam mais na Terra, porque a Terra não tem como recebê-los. Não reencarnam no único mundo juntos, porque a força de todos juntos é muito destrutiva, muito destruidora. E o que se observou ali, o pedido de oração na casa, por todas as reuniões, tratamento, para que a gente lembre desses 6 irmãos. Não fala ali assassino e outras coisas que a gente não vai falar, mas que a gente lembre desses irmãos e ore por eles. A gente vê ali espíritos de um amor elevado, que estão cuidando desses irmãos.
que nem a memória vai ser possível a reencarnação, porque é muito desequilíbrio. Então a gente vê o amor, o cuidado. E é o que nós temos que trazer para nós. O amor, o cuidado conosco, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Porque quando a gente vibra na raiva, na vingança, no ódio, a gente pode ter certeza que nós estamos sendo dirigidos por irmãos que vibram na mesma frequência. É como antigamente a gente escutava o rádio, né, o dial, a gente mudava ali até achar uma música. Hoje está tudo diferente, né, Spotify, né? Mas a gente ficava ali na frequência da música que a gente estava escolhendo. Então, imunização espiritual. A gente entender que está nas nossas mãos. Pode ser a profilaxia, pelo amor, buscar e achareis. Buscar o que? A prática do bem. Buscar essa fé num Deus que não está distante, num Deus que não é religioso, mas aquele que habita em nós. E essa vivência do bem. Não a vivência no sentido, eu vou fazer o bem para não ser obsidiado. Isso aí a gente já está com interesse. Não. É uma forma natural da gente ir crescendo, da gente evoluindo e da gente amar também esses irmãos. Porque muitos obsessores estão desequilibrados, estão no processo de vingança por causa das nossas atitudes. Então, sabedores de tudo isso, que a gente não pegue a obsessão como um tema tenebroso, mas um alerta, para que a gente vibre na faixa da humildade, da mansuetude, da caridade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por sus palabras de motivación. Gracias, amiga. ¿Posso dar un abrazo, por favor? Obrigado, gente. Por favor, eu peço si pueden hacer una oración para mí, como ella estaba falando, de orar por outras pessoas. Boa noite, gente. Meu nome é Jorge, eu sou novo aqui no Brasil, acabei de chegar. Acontece que estou precisando de um milagre. Minha situação está muito complicada, não estou achando trabalho. Já fui rejeitado em muitas entrevistas por falta de documentos. Não sou aceito. Por favor, eu peço que se podem vibrar e orar por mim, por favor, para que eu possa encontrar um trabalho. Acabei de chegar, não estou sozinho, estou com minha mulher e a minha filha. Elas se encontram em outro estado. Minha preocupação é que meu aluguel venceu. A proprietária mandou entregar a chave, a desocupar. Me deu um dia para procurar outro lugar. Eu estou em desespero porque minha filha está indo na escola. Nós não somos moradores de rua, somos imigrantes, trabalhadores, com profissão. Por favor, eu peço que se coloquem em nosso lugar e se alguém de bom coração ou algum bom samaritano que possa nos auxiliar com trabalho ou ligando para a proprietária, tenho aqui o contato dela. Por favor, gente, eu não quero ir para a rua com minha família. Por favor, o único que eu tenho é um Pix, talvez possa servir. Posso trabalhar para vocês, lavar seu carro, passear um cachorro, fazer um trabalho de jardinagem na sua casa, mas preciso trabalhar para pagar meu kitnet. Por favor, amigos, se coloquem em meu lugar. Desculpe o desespero, por favor. Só quero trabalhar. Na medida do possível, a gente pode ajudar o rapaz, né? Inclusive com o coração. Nós estamos chegando no final da nossa reunião, agradecendo a Fabiana pela palestra que ela nos trouxe, nos alertando que a nossa vida é vigiarmos, estarmos sempre em oração e agradecendo a Jesus na prática do amor e da caridade. E nós temos um recado para todos vocês, que hoje tem a canjicada da Graziela e da Virgínia, aqui logo após a sala do passe.
E também o bazar da Fátima, que está hoje com as roupas, me parece que tem até agasalho. E mais uma vez nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus, agradecendo por esses instantes. Tenha uma boa noite, que Jesus nos acompanhe e a nossa prece final, Fabiana, ele vai fazer. Nós vamos orar por este irmão, lembrando que Jesus nos disse que era hóspede e nós o recebemos. Estava com fome e nós lhe demos de comer. Estava com sede e lhe demos de beber. E rogamos, Mestre, por tantos e tantos irmãos que padecem de sofrimentos atrozes, de expiações e de provas difíceis, mas que sabemos que sob a tua permissão, sob o teu amor, como mesmo dissestes, qual de nós que pedindo a um Pai peixe, esse Pai nos daria uma pedra? Que dirá o Senhor? Auxilia-nos, Mestre, a sermos instrumentos da tua paz, do teu amor, que possamos vivenciar o Evangelho, as nossas ações, mas sobretudo nesta noite, e rogamos pela paz no mundo, pelo amparo a tantos órfãos, a tantas mães que choram as lágrimas mais doídas, e sobretudo a esses irmãos que pela ganância, pelo orgulho, pelo egoísmo, ainda levam tantos e tantos aos sofrimentos atrozes das guerras. Mestre amado, derrama sobre a terra o teu amor, magnetiza as águas aqui colocadas, as águas que estão nos lares, auxilia-nos neste tratamento do passe, ou leve o passe espiritual àqueles que aqui não estão. Mas nós lhe rogamos do fundo do coração, do fundo da alma, que todo esse desespero de não ter o alimento, de não ter a moradia, de não ter o mínimo de condição, possam mais rápido ser página virada da história. E nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados no planeta Terra, que sejamos instrumentos da tua paz e do teu amor. Oremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas